Atualmente, estamos vivendo em uma situação atípica, todos nós. Nos encontramos dentro de um contexto de pandemia. A realidade atual de pandemia exige que tenhamos responsabilidade social por meio do regime de isolamento coletivo. Trata-se de uma ação com o fim de frear a rápida contaminação provocada pelo vírus. Portanto, evitar o contato físico e a proximidade com pessoas para além daquelas entre as quais a residência é compartilhada, favorece a preservação da vida de pessoas vulneráveis. Esse recolhimento tem o propósito preventivo e deve ser respeitado por todos nós. Entretanto, este isolamento social coletivo pode trazer custos psicológicos altíssimos para muitas pessoas. Portanto, cuidar de sua saúde mental e espiritual neste momento é tão importante quanto preservar sua saúde física. Diante dessa necessidade de cuidado que devemos ter conosco, queremos olhar para Jesus neste mês e ver como ele lidava com seus diversos sentimentos diante as crises e adversidades da vida. Por que olhar para Jesus? Por que buscarmos em Jesus a referência para nós neste tempo de pandemia? Primeiro, porque ele foi o único homem perfeito diante de todas as crises e situações mais adversas da vida. Segundo, porque ele venceu todas as crises, as adversidades que lhe sobrevieram, possíveis de serem também experimentadas por qualquer ser humano. O primeiro grande confronto de Jesus se deu no início de seu ministério. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde, após 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo. Em sua primeira tentação, o diabo buscou aproveitar da necessidade mais básica e primitiva do ser humano, a necessidade de alimentar-se para sobreviver, para instigar Jesus a transformar pedras em pães. O diabo queria que Jesus violasse as leis naturais estabelecidas na criação, uma ação que somente Deus poderia realizar. Creio que hoje, em tempo de pandemia, assim como Jesus, somos tentados a lidarmos com a realidade presente de uma forma divina ou mística. Portanto, precisamos seguir nos passos de Jesus e lidarmos com a realidade presente como filhos de Adão, e não como se fôssemos pequenos deuses. Esta é a visão de muitos que se declaram filhos de Deus, pensam que são pequenos deuses. Por isso, o primeiro ponto que quero refletir com você hoje é lidando com a realidade presente como filhos de Adão. Quando o diabo tentou a Jesus, provocando-o a transformar pedras em pães, o que estava em jogo era mais do que sua identidade. A questão não era Jesus provar se era de fato o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, e não tinha nenhum problema com relação a isso. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, encarnado, e não tinha dúvida quanto a isso. Em diversas ocasiões, até os demônios, servos do diabo,
declaravam esta verdade, conforme nós podemos ler no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 11. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. O diabo estava, na verdade, instigando Jesus a usar o poder divino. E desta forma, queria incapacitá-lo a morrer na cruz por nós. Pois ele deixaria de ser 100% homem, uma vez que ele lidou com as dores e adversidades humanas como Deus, e não como homem. Por isso, Jesus não transformou pedras em pães. Jesus morreu nossa morte e nos justificou com seu sangue, porque ele foi 100% homem. Por isso, ele é chamado na Bíblia de segundo Adão. Ele experimentou todas as lutas e adversidades que nós, homens, experimentamos, como homem e não como Deus. Ele lidou com todas as realidades terrenas como homem e não como Deus. Esta é a grande lição de Jesus para nós neste tempo de confinamento. Não podemos lidar com a realidade humana e com o sofrimento humano como se fôssemos pequenos deuses. Jesus está nos ensinando que precisamos lidar com a realidade terrena e humana como seres humanos caídos, isto é, seres humanos sujeitos à lei do pecado e da morte. Portanto, não trate esta pandemia como se você estivesse de férias. Não é tempo de ir à praia, piscina, academia e outros locais de lazer. Não lide com essa realidade do coronavírus de forma irresponsável. Não pense que você é um Deus imune à realidade de sofrimento e fragilidade dos demais seres humanos. Precisamos lidar com a realidade da pandemia, não pensando que podemos alterar a ordem natural desta criação caída, não pensando que podemos brincar que somos deuses, imunes aos acontecimentos deste mundo caído em que vivemos. Mas devemos sim lidar com esta realidade, apegados à palavra de Deus, pois ela é vida para todos que a ouvem. Devemos enfrentar a pandemia, crendo na promessa de que nada pode alterar a realidade de que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Jesus Cristo consumou a obra de nossa redenção na cruz, e nele, todos nós estamos predestinados à vida eterna. Depois, o diabo tentou pela segunda vez, e desta vez o provocou a se lançar do alto do templo, na expectativa de que os anjos de Deus o segurariam, não deixando que ele viesse a se esborrachar no chão. Portanto, o segundo ponto que quero refletir com vocês é lidando com a palavra de Deus de forma responsável. Uma vez que Jesus declara, como segundo Adão ao diabo, que a vida presente e suas necessidades primordiais e primárias não eram mais importantes que sua relação com Deus Pai, o diabo o tenta a fazer prova agora do amor do Pai por ele. Preste atenção no jogo do diabo. Primeiro ele disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, prove, quebrando a ordem natural da criação.
Primeiro, ele instigou Jesus a ser mais do que um ser humano, com o fim de atender suas necessidades primárias. Agora, nesta segunda tentação, ele diz: se você é o Filho de Deus, prove que Deus Pai te ama. Afinal, ele disse que dará ordens a seus anjos a seu respeito. O diabo cita a própria palavra de Deus, mais especificamente o livro de Salmos, o Salmo de número 91, verso 11, para persuadir Jesus a colocar o amor de Deus por ele à prova. Em nossos dias, essa tem sido uma atitude muito corrente no meio evangélico de forma geral. As pessoas têm exigido de Deus prova do amor por elas. A morte de Cristo na cruz não é o suficiente para muitos. Muitas pessoas recitam para Deus sua própria palavra com o fim de persuadi-lo a fazer o que elas desejam. Não percebem que estão agindo da mesma forma que o diabo agiu quando tentou a Jesus. Em tempos de pandemia, viver sem tomar os devidos cuidados, orientados pelo Ministério da Saúde, e citar textos bíblicos, achando que está protegido pela fé, é se atirar do templo e esperar que Deus envie anjos para te segurar. Isto é tentar a Deus e por Deus à prova. Precisamos lidar com a palavra de Deus de forma responsável. A palavra de Deus não está presa a um versículo solto, fora do seu contexto. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Isto não é palavra de Deus, mas parte do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra na Bíblia, mas presa ao contexto de toda a Bíblia. Ela está amarrada à lógica de todo o ensino de Deus, de capa a capa. Ela não permite que usemos frases contidas nela como se fosse um instrumento de magia, fetiche ou um amuleto da sorte. Se lançar do templo, tendo o conhecimento de que não está imune à lei da gravidade e de que não tem asas para voar, é loucura pura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa tentar usar da palavra de Deus para justificar sua loucura. E me desculpe, sua burrice. Agir contra todos os sinais e evidências naturais é cometer um ato de loucura. Isso não é fé, é falta de maturidade. Da mesma forma, não se cuidar como se deve neste tempo de pandemia é loucura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa declarar a palavra de Deus para justificar sua insensatez. A fé não te dá o direito de se jogar naquilo que não é inteligente, racional ou sensato. A fé não autentica sua loucura. A fé de Jesus
é totalmente racional. Entretanto, a fé, ela nos leva a experimentar o amor e a graça de Deus, quando lidamos com a sua palavra de forma responsável. Quando nós agimos com inteligência e sensatez, e mesmo assim somos alcançados pela crise, pela pandemia, pelos sentimentos mais destruidores que possam existir, Deus se faz presente conosco na aflição. A fé nos tranquiliza, pois independente das circunstâncias, se estamos num vale de bênçãos ou de morte, ela nos faz sentir e perceber o amor de Deus por nós. A fé nos faz prosseguir adiante. Ela não nos deixa permanecer no vale da morte, pois ela produz em nossa mente e em nosso coração a certeza de que a vida em Cristo Jesus nos conduzirá à vitória. A fé gera em nós paz, mesmo estando no vale de trevas e morte, porque ela nos faz viver além dos limites da vida terrena. Ela nos faz ver além do vale da morte. Tudo se torna possível a nós pela fé. Porque para Deus nada é impossível. Mas isto não torna a fé irracional. Uma fé inteligente, racional, lida com a palavra de Deus de forma responsável. Por fim, não conseguindo persuadir Jesus a fazer prova do amor de Deus Pai, Satanás resolve oferecer a Jesus toda a glória que um homem pode alcançar, se ele o adorasse. Jesus estava sendo tentado a abandonar Deus, seu Pai, em troca de sua própria glória. Portanto, nossa última reflexão desta mensagem é: lidando corretamente com a glória. Jesus rejeita esta oferta do diabo, pois para ele nada era mais valioso do que reconhecer que somente Deus era digno de toda glória. Só existe um que merece toda a glória, toda a honra, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E só a ele, Jesus disse ao diabo, presta o culto. Jesus não viveu buscando glória para si. Não viveu buscando reconhecimento de homens. Não viveu correndo atrás de nenhum bem que este mundo pudesse lhe oferecer. Não adquiriu nada que despertasse nos homens um desejo de segui-lo ou se aproximar dele pelo que possuía. De fato, ele não tinha nada, nem mesmo um lugar para repousar sua cabeça, conforme ele mesmo disse. Entretanto, hoje, muitos que dizem seguir os passos de Jesus, vivem correndo atrás da glória deste mundo, da glória que o mundo pode oferecer. Suas orações, normalmente, estão carregadas de desejos pessoais. Neste tempo de confinamento, de pandemia, quando a vida se mostra frágil e se revela tão incerta, devemos buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Devemos buscar a Deus com o fim de prestar a Ele toda
a glória. E não com o fim de que Ele nos dê glória. Devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra em meio à pandemia no mundo e em nossas vidas. Precisamos mais do que nunca crer que Deus sabe o que faz. Muitos estão sofrendo e morrendo nesses dias, porque aqueles que detêm o poder estão usando-o para alcançarem sua própria glória. Estão enxergando nessa pandemia a oportunidade de se enriquecerem e de propagarem suas ideologias. Em meio à pandemia, assistimos à corrupção, à ganância, o egoísmo, a violência de muitos, tirando a vida de muitos outros. Assistimos a isso porque Deus tem sido desprezado pela humanidade, que ao invés de dar a Ele glória e honra, tem buscado glória para si mesmo. Jesus rejeitou a oferta do diabo, pois toda a glória que o mundo oferece procede do maligno. Jesus rejeitou o diabo e a glória oferecida por ele, para somente adorar ao Pai. Os homens têm feito o caminho inverso. Buscam a glória que o mundo oferece. Não se entristeça se a glória que o mundo oferece lhe foi retirada, pois elas são passageiras. Confie em Deus. Sua vida é preciosa para Ele. Certamente, Ele te sustentará com sua destra fiel. Ele proverá o pão de cada dia. Talvez sua vida tenha que ser reinventada, reorganizada, depois da pandemia, deste período de confinamento. Mas Deus ungirá tua cabeça com óleo e fará o teu cálice transbordar. Sua vida será farta de alegria e você viverá para sempre na casa do teu Deus.